Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Nesta feita, na carta que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo de número 1, versículo de número 10, esta semana, nós vamos preparar 3 vídeos relacionados à vida de fé. Primeiro, ele vai falar sobre a fé verdadeira. O segundo, o progresso na vida de fé. E o terceiro, nós vamos procurar também um versículo, talvez seja a vida de fé. Precisamos nos atentarmos à questão da fé. Nós vivemos, infelizmente, em dias em que as pessoas querem seguir algo não acreditando, né? Principalmente quando na nossa área, o cristianismo, nós temos o costume de dizer que nós vivemos no tempo de crentes descrentes. Existem muitos crentes querendo viver uma vida cristã distanciados de certas doutrinas e ensinamentos que eles não acreditam mais, principalmente em se tratando das questões de milagres. Muitos cristãos já estão tentando se divorciar da parte mais espiritual do cristianismo, se bem que todo ele é baseado num livro totalmente espiritual, que é a Bíblia Sagrada. Então nós precisamos nos ater e nos preocuparmos com a fé. A fé que Tiago diz que uma vez foi dada aos santos, a fé que o escritor aos Hebreus disse que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, a fé que nos levou a aceitarmos ou a recebermos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, a fé cuja ausência dela desagrada a Deus, Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6, a fé que ela deve estar constantemente na nossa vida. Tá bom? Precisamos da fé. E nesta feita nós vamos falar sobre o progresso da fé. No vídeo passado, que vai antes desse, na segunda-feira, ele vai falar sobre a verdadeira fé. O progresso na vida de fé. Quer dizer, não basta só termos fé, precisamos progredir, crescer, desempenhar, desenvolver. Crescimento fala de desenvolvimento, fala de andamento, fala de você crescer, fala de você não estou falando do crescimento em formas de estatura, não, mas crescer em várias áreas, né? Principalmente na área do conhecimento de Deus. Então o versículo de número 10 do capítulo 1 de Colossenses está escrito assim, da carta que Paulo escreve aos Colossenses, diz assim: para que possais andar dignamente do Senhor, diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Veja que nós temos aqui alguns termos que indicam este progresso. Veja, o primeiro deles, ele diz aqui assim, primeiro é andar. Andar fala de progresso. Se você tem vida, se você tem saúde, você anda. Tá? E aqui somente o andar não é somente o caminhar físico, mas também o andar num progresso, num crescimento. O segundo termo que ele usa, ele diz aqui também, para que possais andar, e também ele diz que nós precisamos frutificar. Ora, se a árvore é sadia, se a árvore é bem tratada, se ela recebe a quantidade correta de todos os elementos que ela necessita para crescimento, ela automaticamente vai frutificar. Ora, o cristão não é diferente. Se ele tem um progresso na fé, ele também vai frutificar e vai produzir frutos dignos. Tá bom? E a Escritura nos ensina também que são chamados de frutos dignos de arrependimento. Então são vários os frutos que o crente vai produzir. Tá bem? Mas nós temos uma relação um pouco mais completa lá na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, se eu não me engano, versículo de número 21. Ele vai dizer
sobre o fruto do Espírito. Lá não são os frutos, mas lá o artigo masculino definido singular, o fruto. Quer dizer que é um fruto composto de vários gomos, vamos assim dizer. Né? Então, tudo isso indica de conhecer crescimento. Veja que ele diz que nós precisamos frutificar. E depois ele fala sobre crescer. Tudo que tem saúde, tudo que recebe, vamos dizer assim, todos os nutrientes, tanto os humanos quanto os animais, eles crescem, eles desenvolvem, eles progridem, eles vão para frente. Então vejam bem, o apóstolo Paulo para a igreja de Colossos, ele diz aqui sobre esses três, vamos usar esses três verbos então, vamos lá, andar, frutificar e crescer, tá bem? Falamos sobre a verdadeira fé, e agora vamos falar sobre o progresso na vida de fé, e vamos também usar estes três verbos, vamos dizer assim. Primeiro o verbo andar, o verbo frutificar e o verbo crescer. Tá bom? Como nós fazemos na escola dominical, quando nós lemos os objetivos, você vai ter ali três objetivos. Aqui no versículo nos dá três objetivos: anda, frutifica e cresce. Então é interessante nós notarmos isso. E tudo isso indica progresso. Como eu disse, a partir do momento em que nós vivemos um cristianismo em que nós não acreditamos, nós não podemos viver também a fé. Obviamente, não tendo esta fé, primeiro vídeo, nós não conseguiremos crescer naquilo ou no nosso objetivo que seria uma vida cristã. Porém, nós vamos notar nesse estudo que a vida verdadeira, a fé verdadeira ou uma vida de fé verdadeira, ela ocasiona um progresso. Ela ocasiona o progresso, o andar, o frutificar e o crescer. E nós vamos ver aqui em 6 pontos que nos dá esse esboço na Bíblia que nós estamos usando. Então, progresso na vida de fé. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Então nós vamos ver o nosso crescimento, o nosso prosseguimento, vamos dizer assim também, o nosso progresso tem um limite do seu crescimento. Eu estou tentando aqui. Tem um limite de crescimento. Também tem um teto de crescimento. Quando nós falamos de teto é porque tem um piso. Vamos lembrar de salário. Salário, piso. Piso, quando fala em salário, fala de um salário inicial, daquilo que você entra ganhando no seu serviço, no seu trabalho. E tem o teto, que é o máximo que você pode chegar. Tá bem? E a gente ouve muito essa questão de furar o teto, romper o teto, quebrar o teto. Estamos ouvindo há muito tempo ouvindo estas frases. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre este crescimento. Veja que o crescimento cristão, ele tem que haver o crescimento. Tá bem? Ele não pode ficar no piso e também não pode ultrapassar o teto. Acabei falando sem também querer falar sobre isso. Você já deve estar... Veja, mas nós não podemos ultrapassar um teto que é posto. Veja, e onde está isso? Em Hebreus capítulo de número 6, no versículo de número 1, ele diz que o crescimento tem que ser pleno, tem que ser um crescimento completo. Quando existe alguma anomalia no crescimento, seja de qualquer vida, seja um vegetal, seja um animal, seja uma vida, qualquer tipo de vida que ele não tem um crescimento pleno, ele tem um crescimento anômalo, um crescimento errado, alguma falha, nós vemos que esse crescimento ele é comprometido. Tá bem? Ele é comprometido. E na vida cristã nós precisamos também obedecer esta ordem de crescimento, esta ideia do crescimento. No versículo de número 1 do capítulo 6 de Hebreus está escrito assim, na versão Almeida Corrigida Fiel que nós estamos usando. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Veja, é a doutrina de Cristo, mas é rudimentar, é o início, vamos falar assim, é o discipulado, é o evangelismo,
Então, o cristão, à medida em que ele vai progredindo nesta vida de fé, ele vai deixando para trás aquele leite com açúcar, sabe, o alimento infantil, que tem que ser líquido, tem que ser, às vezes, não pode conter muitos elementos para não fazer mal à saúde da criança, daquele que faz uso do alimento. Assim também o cristão, a partir do momento em que ele vive a verdadeira fé, ele também cresce. E o crescimento exige de nós alimentos mais fortes, mais substancial, que eu queria brincar com as palavras, com mais substância, vamos dizer assim. O crescimento vai exigir que a minha alimentação ela seja modificada gradativamente. Você não vai tirar a criança do leite materno, de preferência, a não ser que não possa acontecer, e daí partir para uma feijoada. É óbvio que isso não vai fazer nenhum bem. Então é necessário que haja um progresso também na alimentação. Não deixa de ser doutrina de Cristo, mas são os rudimentos. Veja que esses rudimentos é o alimento infantil, é aquela base que nos é dada no discipulado, na evangelização, mas ao momento em que nós vamos progredindo, crescendo, a nossa alimentação vai sendo exigida, o nosso corpo, as nossas novas fases da vida exigirão um alimento diferente, mais substancial, mais forte, para que nós tenhamos também na saúde, tenhamos força para continuar crescendo. E isso em tudo que tem vida, tudo. Se você vê, você começa com uma plantinha, você não vai, é uma certa quantidade de respingos de água e disso e daquilo, mas quando ela vai se tornando uma árvore, aí você vai ter que entrar com elementos na terra que tragam mais substâncias, mais vitaminas, mais isto, mais aquilo, mais alguns elementos que funcionam como remédio para que ela não adoeça e ela cresça saudável para atingir um determinado momento. Veja, ele diz, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus. Vamos lá, 2. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno, e isto faremos se Deus o permitir. Então veja que ele está colocando um hiato em determinadas coisas, não é que ele não vai fazer, ele diz que, olha, vamos falar se Deus permitir mais à frente, mas agora nós vamos deixar os rudimentos, vamos falar de algo mais substancial. Então quer dizer que nós devemos prosseguir, o nosso crescimento tem que ser pleno, um crescimento pleno. Quando falamos de plenitude, de completude, tem que ser um crescimento quase que perfeito, ou perfeito. Por quê? E isso vai ser feito através do quê? Dos elementos que vão sendo introduzidos na nossa vida espiritual. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Então devemos prosseguir até o crescimento pleno. Veja, o teto é a plenitude. Tá bem? Nós teremos um referencial sobre o que é a plenitude, qual é o teto, qual é o pleno, qual é o crescimento, qual é até onde nós devemos perseguir este crescimento, ou prosseguir também neste crescimento. Então, a primeira coisa que nós vemos é, a partir do momento em que nós vamos crescendo, nós vamos dependendo de alimentos, deixando determinados alimentos, determinadas áreas e prosseguindo para áreas mais substanciais dentro do cristianismo. E isso vai exigindo de nós ou exigindo para nós, ou de nós, uma alimentação mais saudável. E isto vai fazendo parte da nossa vida cristã. O cristão, se ele quer crescer, ele deve, obviamente, prosseguir nesse crescimento, fazendo parte do quê? Dos departamentos de ensino da igreja, tá? Que nós chamamos de cultos de doutrina, nós chamamos de escola bíblica dominical, ou seja, outro dia, a escola bíblica na sua igreja, ou na igreja a que hora você passa a pertencer. Você deve estar em contato
Nós precisamos estar em contato com as áreas de ensino, não somente, peraí, deixa eu corrigir, primeiramente e tão somente na igreja em que nós congregamos. Por quê? Para não criar determinadas dúvidas, determinados, bifurcações. Então, é sempre pensado, não é exigido, mas aconselhado, que um novo convertido, que a pessoa que está prosseguindo na vida de fé, ele vai se aventurar em outras áreas de conhecimento. Isso é muito bom, uma faculdade teológica, um instituto teológico, obviamente dentro dos padrões da sua denominação, da sua igreja, e mesmo assim ainda pedimos que pelo menos 2 anos de conversão. Por quê? Esses 2 anos de conversão você vai estar ouvindo aquela que Deus colocou para instruir, para ensinar, para redarguir, para corrigir o lugar onde você está congregando. Por quê? Porque você é novo convertido, você começa a ouvir muitas vozes, você vai ficar perdido, você não sabe o que seguir. Mas na minha igreja falou que é assim, mas fulano de tal lá falou assim, na televisão falou assim, lá na rede social falou assim. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso afeta o crescimento. Não dá para ter um crescimento positivo se você não parar pelo menos para ter uma base. Depois que você veja que a criança ela não é exposta a todos os elementos da natureza na sua tenra idade. Eu tenho um netinho de 8 meses, minha filha, eu criei a filha, ela e as irmãs dela, e mesmo assim, quando eu estou com ela, ela tem algumas preocupações. Por quê? Para não expor o neonatal a certas situações, a certos elementos que não vão fazer bem à sua saúde. Assim também é a vida espiritual. Então Deus colocou alguém para cuidar da sua vida. Então não é um conselho, é uma dica. Espere. Eu sei que é bonito, é gostoso você estudar e você ouvir, e você ir para uma escola teológica, um departamento teológico, mas calma, fique tranquilo. Fique, agora sim, um novo convertido ele precisa ficar nos rudimentos. Aprenda primeiro, se instrua, qual é o credo da tua denominação, qual é no que a tua igreja, a tua denominação está baseada, qual é o credo dela, qual é os ensinamentos, se você está numa igreja pentecostal, se você está numa igreja reformada, se você está numa igreja tradicional. Veja que nós não estamos chamando ninguém de errado, exceto os errados, é lógico. Se você disser para mim, irmão Maurício, eu estou indo para o lugar X, eu vou falar para você, não vá. Procure uma igreja, procure uma denominação que tenha um histórico evangélico verdadeiro, né? E aí você vai ter as instruções necessárias. Veja, mas nós temos que deixar os rudimentos. É bom, mas a minha dica é que os primeiros 2 anos você se mantenha no lugar onde você está. Ouça o seu pastor, ouça o seu professor de escola dominical, ouça o seu superintendente, converse com os mais antigos na fé, desde que sejam realmente maduros e sábios, porque cabelo branco e tempo de igreja não quer dizer maturidade, infelizmente. Nós precisamos tomar cuidado com isso também. Mas a minha dica é que você espere pelo menos uns 2 anos até se aventurar aí na grande selva teológica que nós temos, que são institutos, que são os colégios, as faculdades e assim sucessivamente. Beleza? Então devemos prosseguir até onde? Devemos prosseguir com o conhecimento pleno. E esse pleno vai ser o quê? A partir do momento em que o leite, como disse Pedro, que o leite ele é bom, ele diz o leite não falsificado lá para o neonascido, nós vamos deixando o uso só do leite. O nosso crescimento vai exigir alimentos mais sólidos, com mais nutrientes diferentes, mas sempre obedecendo às faixas de crescimento. 2. Esse nosso progresso deve ter em vista o quê? Quando nós falamos de progresso, nós estamos falando de andar. Veja, ele diz andar. Em determinados lugares, Paulo fala, corramos para o alvo.
corramos. Veja bem, então a criança não anda, daqui a pouco ela engatinha, daqui a pouco ela começa a andar e daqui a pouco ela começa a correr. É um estágio do progresso. São os estágios naturais do progresso. Então veja bem, 1 Coríntios, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, eu ainda estou me adaptando às evoluções da ciência, das evoluções desses negócios aqui, então tenho um pouquinho de paciência comigo. O capítulo de número 9, o versículo de número 24 até o versículo de número 26, 24, veja bem, o verdadeiro atleta de Cristo. Então veja que o atleta tem a caminhada? Tem, mas tem o tiro de 100 metros, 200, 300, e tem as maratonas. As maratonas levam horas, e algumas maratonas são constituídas de vários, né? O triatlon, o Ironman, o isso, aquilo. Você vai ver o cabra correndo, o cabra nadando, o cabra andando de bicicleta, e vai indo, até ele fazer o quê? Até ele atingir o seu alvo. Então, veja, o progresso na vida de fé, eu tenho que correr para alcançar o maior prêmio. E não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo ou batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de maneira alguma ficar reprovado. Veja que Paulo faz a alusão aos atletas, né? Nós nos lembramos lá dos primeiros jogos, né, olímpicos, né, da onde vem o olímpico, o Olimpo, o ponto principal, o crucial. Paulo fala de uma coroa. Então nós devemos correr de uma maneira que a nossa carreira seja para atingir o alvo. Não podemos correr debalde, não podemos correr ao nosso bel prazer, mas a nossa carreira, ele diz aqui, deve ser como de um verdadeiro atleta de Cristo. E ele expõe que essas pessoas correm para um prêmio corruptível. Nós nos lembramos dos primeiros jogos lá nas arenas, qual era o prêmio de quem vencesse, qual era, dependendo das modalidades, que eram muito pouco as modalidades do tempo de Paulo. Mas eles corriam por uma coroa de louro, que hoje nós colocamos no tempero. Não era ouro, prata, bronze, não. Hoje tem aí ouro, prata, bronze. Mas era uma coroazinha de folhas que era posta. E os homens davam suas vidas para alcançar isto. Mas o verdadeiro atleta de Cristo, ele fala assim, veja, corremos de tal modo que nós devemos alcançar. Mas alcançar o quê? Eles correm para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, a nossa carreira para alcançar o maior prêmio é alcançar o quê? A nossa coroa. Qual é a coroa da nossa carreira? A nossa salvação. Paulo explica, porque ele fala assim no final, eu pregando a vocês, eu mesmo não venho de maneira alguma ficar reprovado. Reprovado é perder a salvação. Quer dizer, eu preguei para vocês conquistaram o alvo e eu fiquei para trás. Por quê? Simplesmente não corri como deveria correr, ou não corri como ensinei a vocês correr. Então nós precisamos ver que o progresso na vida de fé é ao correr com um objetivo. Qual o objetivo? Alcançarmos a nossa coroa. Qual é a nossa coroa? A nossa coroa é incorruptível. Isto é a nossa salvação. Então o progresso na vida de fé, veja, eu preciso alcançar um crescimento, eu vou deixando os rudimentos, eu vou crescendo, num determinado momento eu cresci, estou forte e posso o quê? Correr para alcançar o prêmio. Outra coisa interessante é que ele diz que aqui só um, em todas as modalidades. Hoje nós temos 3, né? Nós temos a medalha de ouro, a de prata e a de bronze. Seja para uma equipe, seja para um atleta solo, sei lá, só um atleta, seja para uma equipe,
mas tem lá as medalhas, né? Se é um outro tipo de esporte, tem os troféus. Se é algo, sei lá, cada um tem o seu tipo de prêmio. As Olimpíadas são medalhas, o futebol são os troféus, as taças, e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. A ideia é essa. Na modalidade humana, nesta corrida, só um recebe o prêmio. Só um. Se for uma equipe, todos recebem. Mas lá, quando Paulo escreveu, eu acredito que não haviam equipes. Nós temos futebol, nós temos voleibol, nós temos equipe aí de 12, de 20, são variados os números, e cada um recebe a sua. Nesse tempo aqui, só um recebia. Na nossa modalidade, se nós concorrermos de uma tal maneira que alcancemos o prêmio, todos nós seremos vencedores. Não haverá primeiro, não haverá segundo, não haverá terceiro. Não haverá coroa de ouro, não haverá coroa de prata e não haverá coroa de bronze. Todos nós receberemos o mesmo prêmio. Qual é o prêmio? A entrada pelas portas das mansões celestiais. O progresso da fé. Então nós vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, que nós devemos correr para alcançar o maior prêmio. E você vê a São Silvestre, eles correm para ganhar o quê? Um cheque. Né? Então são vários. Agora nós, qual é o nosso prêmio? Agora eu quero perguntar para você, qual é o prêmio que você está querendo receber, que você está correndo para alcançar? Se não for a sua salvação, você está correndo debalde, está correndo à toa. Porque a nossa carreira deve ser para alcançar o maior prêmio. E qual será o maior prêmio para um cristão? Vermos Jesus Cristo face a face. Paulo diz que agora nós o vemos como por enigma, como por um espelho. Mas aquele dia nós o veremos como ele é, face a face. Tem um hino que diz, face a face espero vê-lo. Face a face espero vê-lo. Quer dizer, por que eu espero? Porque eu estou correndo para isto. Eu estou progredindo na vida de fé para isto. 3. Não somente alcançar este prêmio, mas tem outros objetivos. Quando nós lemos na Bíblia Sagrada, eu quero falar sobre este objetivo, que está na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 15, o versículo de número 13. Ele diz assim, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Veja, eu pulei aqui. Tá? Eu vou usar esse aqui, mas daqui a pouco. 1 Tessalonicenses, para nós não invertermos a ordem aqui, se bem que a ordem dos tratores não altera o viaduto, ou a ordem dos fatores não altera o produto. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 9 a 11, nós vamos ver como é o agir do cristão. Neste progresso da vida de fé, nós temos também uma ação. Nós praticamos ações. Tá bem? E qual deve ser a nossa ação? Como o cristão deve agir? É o título desta perícope de 1, 2, 3, 4 versículos. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 a 11, diz: Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus para que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis, para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto andeis cada vez mais. E procureis viver quietos, quer dizer, sossegados, tranquilos, e tratar dos vossos próprios negócios, não ficar se intrometendo na vida dos outros. E trabalhar com as vossas próprias mãos, tá? Não seja um sanguessuga, tá bem? Produza. Paulo diz, aquele que não trabalha, não coma. Como já voltamos mandado. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Primeira visão que nós temos aqui é, esse nosso andar, estas nossas ações, nós temos que nos preocupar primeiramente, porque muitos estão olhando de fora para nós. Muitos estão olhando, tá bem? E muitas vezes o nosso andar dá munição aos nossos inimigos
para que vituperem, para que envergonhem o nome de Cristo, para que zombem do nome de Cristo. Nós causamos o vitupério. Paulo diz assim, e porventura não é por vossa causa que o bom nome de Cristo é vituperado. Então nós precisamos nos preocupar com isso, mas não é sobre isso que nós vamos tratar aqui. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Quer dizer, para não viver uma vida... lógico que nós precisamos uns dos outros, mas para que a nossa vida, na medida do possível, a gente não dependa. Mas se depender, a Bíblia diz o quê? Comunicai aos santos as vossas necessidades. Porém, ele nos dá alguns conselhos. Paulo nos dá, ou aos Tessalonicenses, que também é para nós, alguns exemplos para que nós não precisemos, ou, vamos dizer assim, não entremos neste ensino que Paulo está dando aos Tessalonicenses. Viver quieto, quer dizer, fique tranquilo, não fique chamando muita atenção, voe baixo, trate dos vossos próprios negócios, não se meta na vida dos outros. Deus, não é nossa função. Existem os homens e as mulheres que Deus colocou para que cuidem dos demais. Nós vamos orar. Deus colocou os nossos pastores, Deus colocou os nossos líderes para cuidar, vamos dizer assim, para que nós, no momento de necessidade, a gente vá até eles, exponha as nossas necessidades, as nossas falhas, os nossos erros. E eles vão nos aconselhar da melhor maneira possível. Por quê? O escritor aos Hebreus também diz que eles vão dar conta das nossas almas. Então não cabe a mim e a você ficarmos nos intrometendo nos negócios dos outros. Veja, Paulo disse assim, tratem dos vossos próprios negócios, das suas próprias vidas. Tá? Vamos mais adiante. O cristão maduro, ele sabe disso. Ele não precisa ficar sendo exortado, chamado a atenção toda hora, que ele tem que viver desta maneira. Mas... o progresso na vida cristã, que agora sim nós vamos entrar ele diz aqui, eu não necessito falar para vocês do amor fraternal. Por quê? Visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. É o segundo mandamento. Dos 10 mandamentos, eles foram resumidos em 2. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso ser, de toda a vossa força, do vosso espírito. E o segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele que progride, que cresce, que desenvolve na vida de fé, ele também cresce no amor fraternal. Óbvio que aquilo que trazia determinadas cismas para a sua vida, algumas... dúvidas, agora na maturidade ele já não tem mais. Veja, quando nós começamos a namorar, ninguém começa 100% no amor, eu acho. Alguns dizem que sim. Mas veja, no momento em que nós vamos crescendo nesta intimidade, noivado, tá bom? Intimidade que eu digo é um relacionamento sadio. Estou falando de outras intimidades. Tem algumas intimidades, ou um tipo de intimidade que ele só é permitido após o casamento. Tá bom? Tomemos cuidado com isso. Tá bom? Não vai entender, eu estou falando crocodilo, não estou falando cocô de grilo. Vamos lá. Vamos também aumentando a confiança, o respeito, o amor vai aumentando até atingir aquela data em que o cabrinha ajoelha no chão com um anel, seja caro, seja barato, e ele diz que quer casar comigo. E a moça vai responder, porque teve um progresso, houve um namoro, houve um noivado, e agora existirá, a partir do sim, da senhorita, vai haver o quê? Um casamento. Então veja que é um progresso, e nesse progresso, em 1 Tessalonicenses 4,11, ele diz aqui, porque também já assim os fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, que ainda nisto aumenteis, abundeis cada vez mais. Nisto que? No amor fraternal. No amor fraternal. E é óbvio que todo tipo de relacionamento, de convivência, todo começo tem aí as suas, vamos dizer assim, as suas pulgas atrás da orelha,
Minha mãe usava muito assim, a pessoa fica cismada com algumas coisas, né? Se bem que cisma, mas ela dizia sempre assim, né? Fulano é cismado, fulano está cismado com isso, fulano está cismado com aquilo. Então veja, todo começo traz esse tipo de preocupação. Porém, no progresso da vida ou daquele relacionamento, essas pulgas atrás da orelha vão caindo, vão movendo, seja o que vai acontecendo com as pulgas, até o relacionamento se tornar ali algo inseparável. Na vida cristã, nós precisamos também fazer isso. E é o que? Aumentar o nosso amor fraternal, quer dizer, amar uns aos outros, independente, não viver nos tiços. Eu amo fulano de tal porque ele pensa igual a mim, porque ele age igual a mim, porque ele, sei lá, torce para o mesmo time que eu. Não pode haver essas divisões. Agora eu vou usar a palavra cisma como sendo de dividir, de divisões, de panelinhas. Então nós precisamos tomar cuidado, tá bom? Eu estou sendo sempre alertado pelo tempo. Nós precisamos aumentar. O progresso da vida de fé aumenta também o nosso amor fraternal. Então nós precisamos aprender com isso. Tá bem? Se você já tem um determinado tempo de casa, cuidado por ainda estar com algumas pulgas atrás da orelha. Quer dizer que você não progrediu. Mas fulano, não é fulano, não é cicrano, não é beltrano, é você. Somos nós. O meu crescimento não pode estar atrelado a circunstâncias externas ou de outras pessoas. Não. O meu crescimento tem que estar atrelado à pessoa de Cristo e às instruções que as Sagradas Escrituras me dão. Tá bem? Lá na verdadeira fé, eu falo sobre a base da vida de fé, que tem que ser a palavra de Deus. Tá bem? Agora sim, nós vamos para Romanos capítulo 15, o versículo de número 13, para falarmos de outro tópico do nosso estudo. Deixa eu achar aqui o Romanos 15, 13. 15, 13. Bom, vamos lá. Dentro desse crescimento, deste progresso, desta vida que nós estamos vivendo, não é levando. Eu estou levando uma vida de... Não, eu estou vivendo uma vida. A vida cristã, eu estou vivendo uma vida com Cristo, um relacionamento. Eu estou vivendo, eu não estou sobrevivendo e nem estou empurrando com a barriga. Eu estou vivendo com Cristo. Então, veja, e dentro desta vivência, desta convivência, deste crescimento, deste progresso, eu tenho que crescer também em quê? O que isto vai enriquecer? Vamos lá? 15, 13. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, o progresso na vida de fé vai enriquecer qual área da minha vida? A esperança. A esperança. Nós vivemos um momento, um mundo totalmente desesperançado, vamos dizer assim. As pessoas não acreditam em mais nada, não confiam, não acreditam em mais ninguém, em mais nada. O último refúgio seria a religião. Nós vemos isto. Ninguém nasce falando assim, eu vou ser crente quando eu crescer. Eu vou ser isto quando... não, eu quero, eu tenho... Não. Geralmente, 99,9% das pessoas é o último refúgio. Por quê? Eles relutam a questão da vida, da entrega da vida para Cristo. Por quê? Ela fala de abstenção, ela vai falar de entrega, de renúncia, de abandono, de cruz, de uma infinidade de coisas que o ser humano não quer. O ser humano quer facilidade. Quanto mais fácil, melhor, sabe? Tipo aqueles macarrões instantâneos, 3 minutos, um copinho d'água e um sachêzinho de tempero, está tudo certo. Mas faz bem? Não faz. Meu querido amigo, tudo que é todo crescimento muito rápido, eu me lembro de bolos, eu não vou falar quem faz. Mas existem bolos que a gente olha pelo vidro do forno ali, tá uma maravilha. Aquela alegria, o bolo cresceu, deu certo, né? Mas ao momento em que se abre o forno e retira o bolo de dentro do forno, o que acontece com ele? Ele fica no formato de uma, de uma forma, né? Se é aquela forma pequenininha, ele fica no formato de uma bandeja, porque todo aquele crescimento era só ilusório.
Existem crescimentos, meus queridos irmãos, ainda que nos chamem a atenção, porque são aí gritados aos quatro ventos, principalmente na vida espiritual. Principalmente denominações, principalmente algumas doutrinas espúrias que estão sendo pregadas. Você vai ver lugares que expandem assim, o seu crescimento é exponencial, é gigantesco, mas alguns são só bolos dentro do forno. Na hora que você tirar ali de dentro, o primeiro sinal de uma temperatura mais amena do que a que está dentro do forno, vai murchar. Assim acontece com a vida espiritual, a vida de fé. O primeiro sinal de problema desvia, cai, enfraquece, chora, desiste, joga a cruz fora. Por quê? Porque uma vida é um crescimento, é um enriquecimento falso. A esperança não é verdadeira. Mas quando nós prosseguimos na vida de fé, a nossa esperança ela é verdadeira. E todo o crescimento, gradualmente, paulatinamente, sabe? Tem coisas que demora. Tem árvores, eu moro no interior, então tem árvores aqui que elas são plantadas, ela vai produzir depois de 30 anos, 40 anos. Existem pessoas que plantam estas árvores frutíferas e eles nunca colherão. Eu podia falar uma coisa bonitinha aqui, mas mesmo assim eles não deixaram de plantar. Mas nós estamos aqui para falar coisa bonitinha, estamos aqui para falar de Bíblia. O que eu quero dizer é que a pessoa planta, ela vai levar 40 anos. A pessoa tem 70, 80, vamos dizer. Aqui tem muitos senhoras, pessoas de 70, 80, altamente produtivos. Não se entregam. O interior é feito de... Existem regiões aí que são feitas de pessoas em que jovens não pegam nem, como dizem aqui, não pega nem beira. Mas eles não deixam de fazer. Eles vão lá e fazem. Mas veja, o que eu estou falando é que esse crescimento vai demorar, essa produção vai demorar uns 40 anos, talvez com 10, com 20, a árvore já esteja formada, bonita, cheia de folhas, mas não vai ter frutos. Os frutos vão começar no tempo certo, 40 anos, 30 anos. Então o que eu digo aqui, o progresso na vida de fé também me ensina a viver na esperança. E a esperança eu não vejo. As coisas que se esperam e a prova da coisa que se não veem. Eu não vi. Eu sei que aquela árvore vai produzir, que determinada coisa vai acontecer, mas eu não estou vendo. E talvez eu não veja. E não quer dizer que eu não morra na esperança. Veja que o crescimento, o progresso enriquece a minha esperança a tal ponto de pensar que se ainda eu não ver, mas eu vou partir daqui na esperança que aquilo vai acontecer, porque foi promessa de Deus, foi Deus quem disse. Então o progresso da vida de fé enriquece na esperança. Veja, outra coisa, o que demonstra o crescimento, existem coisas que nós olhamos na vida do cristão que ele vai demonstrar o crescimento. Tá bom? É que eu estou aqui, não estou aqui, eu dou continuidade, tá bom? Então existem momentos, existem situações que nós olhamos, que nós temos diante de nós, que demonstram, eu estou procurando a referência aqui, tá bem? Que demonstram o progresso na vida de fé. Da vida de fé. E um outro ponto que destaca, que aparece na vida do cristão, nesse crescimento da vida de fé, está em Colossenses, o capítulo 1, versículo de número 10. Está aqui. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe tudo, frutificando a boa obra, foi o nosso texto básico, e crescendo no conhecimento de Deus. Aqui está outra situação, outra fase da minha vida que demonstra que houve progresso. Quer dizer que o meu conhecimento de Deus, ele já não é mais rudimentar. É um conhecimento um pouco mais amplo, um pouco mais, ainda que sistemático, mas um pouco mais amplo. Eu estou lembrando de Jó. Jó disse assim, antes eu conhecia de ouvir. Veja, Jó era um homem temente a Deus, justo, sincero, que se desviava do mal. E ele chega num determinado momento da vida dele e ele diz assim, eu te conhecia de ouvir,
Eu só sabia do Senhor pelos testemunhos, apesar de uma vida, né, de uma vida correta, de uma vida na presença de Deus. Mas ele não tinha ainda um outro tipo de conhecimento. E olha que momento, vamos dizer assim, desagradável para ele conhecer mais uma das multiformes graças de Deus. Jó tem que passar por um período extremamente difícil, a ponto de cheirar mal, a ponto de seus amigos, de perder os seus filhos, os seus animais, a sua riqueza, a sua esposa o afrontar. Mas tudo isso era plano de Deus. Veja que ele cresce no conhecimento de Deus, mas num momento difícil. Por que eu digo que ele cresceu neste momento? Veja que existirão citações de Jó que vão nos surpreender. Eu sei que o meu Redentor vive e que em breve ele vai pisar sobre esta terra. Eu sei que eu vou vê-lo, com estes mesmos olhos eu o verei. Nós vamos ver situações em que, apesar deles ser totalmente adversa à vida de uma pessoa que tem Deus como sua base, mas Jó não deixou de perder a esperança. Pelo contrário, ele cresce, tanto em esperança quanto no conhecimento de Deus. Ele passa a ver Deus, as ações de Deus, de uma maneira diferente. O próprio diabo provoca isso. Ele diz assim, também tudo que ele pede de você, você cercou ele de bênçãos. Você deixou ele aí milionário, é lógico que ele vai te servir. Toca em tudo que ele tem. Primeiro acontece uma coisa, Jó continua, aí ele fala assim, vida por vida, e o homem dará tudo que ele tem pela vida. Falou, então toque, mas não toque na alma, porque esta me pertence. E Jó agora vai para o pó e para a cinza, para os cacos de telha, para as feridas, mas Jó se manteve fiel. Por quê? Ele continua, agora ele está conhecendo Deus. E terminando a citação de Jó, ele diz assim, eu te ouvia, eu conhecia o Senhor dos testemunhos dos outros, vamos dizer assim. Existem muitos cristãos que eles conhecem até Deus, ele conhece Deus, mas é o Deus dos outros, o Deus que fez o milagre na vida da irmã Maria, do irmão João, do irmão Tomé, da irmã Clementina, sei lá. Mas tem que existir um momento que você tem que conhecer Deus. Você tem que se deixar, tem que se permitir que Deus prove e você vai conhecer. Aí Jó, agora ele diz assim, agora os meus olhos te veem. Não é que ele estava vendo Deus, porque ninguém vê Deus. Mas agora ele tem um grau de conhecimento maior, ele viu um Deus que pode tirar o cabra podre de dentro do buraco, restituir a saúde, devolver os filhos e filhas que ele havia perdido, devolver todos os seus animais. E veja, tudo duplicadamente. Mas os filhos ainda eram 10. Né? 3 das mais belas mulheres do lugar eram as suas filhas. Voltaram seus filhos. Agora os bens materiais, Deus duplicou para Jó. Nós vamos ver no capítulo de número, se não me engano, 42 de Jó, que Deus restitui duplicadamente. Mas veja, a família é o mesmo número. E a esposa é a mesma. Não fica achando que Deus... Alguns estão achando que Deus vai... Não fica pensando nessas besteiras, não. A esposa era a mesma. A mesma que disse amaldiçoe o seu Deus e morre. Você não vai... Eu não vi ainda. Eu não vi no livro de Jó Deus falar que trocou a esposa de Jó. Nem que ela morreu. Fala dos filhos voltando. Ele tendo novamente seus filhos. Lógico, do meio natural. Normal. Crescendo normalmente. Deus restituiu duplicadamente todos os seus animais e terras. Se ele já era rico, agora ele ficou 2 vezes mais rico. Mas eu não vejo nada de uma outra segunda esposa, não. Tá? Devagar com a dor, companheiro. Não é assim que a banda toca. Tá bom? A Bíblia sempre vai dizer, né? Não separe o homem aquilo que Deus uniu. E mesmo com todas... ou com a citação, momento de desespero, ninguém está condenando a mulher. É um momento dificílimo,
Só quem conhece a Deus e quem tem esperança consegue passar sem murmurar no momento desse. Mas veja, Jó cresce no conhecimento de Deus e nós também devemos crescer. Veja, e crescendo no conhecimento de Deus. Como está o nosso conhecimento? Nós conhecemos aquele Deus que nós começamos no princípio? Ou nós conhecemos um Deus que tira o homem de dentro de um buraco? Por tempos, eu não sei quantos tempos foram, mas tempos, coçando feridas com cacos de telha, purulentas, amigos acusando, esposa acusou, o mau cheiro. Ele dizia que nem coisa ruim tinha gosto na boca dele. Veja que Jó vai para um extremo, um profundo, mas Deus sabia, conhecia ele. Deus não nos prova para que nós ou para que ele nos conheça. Ele sabe até onde nós podemos ir. Ele nos prova para nos mostrar que nós conseguimos ir, chegar se estivermos nele. Se nós obtivermos o conhecimento necessário para chegar até ele. Por último, veja, o progresso na vida de fé nos faz o que também? 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 3. Tá bem? O progresso na vida de fé nós estamos falando. Então, Paulo diz assim na segunda carta aos Tessalonicenses 1 e 3: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Tinha um pastor que dizia no grau superlativo. Cresce muitíssimo, e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros. Então veja, nos faz crescer na fé e no amor. Veja que é um crescimento normal, fé e amor. Não posso crescer no amor se eu não cresço na fé. Eu não posso crescer na fé se eu não crescer no amor. Então, este crescimento ele deve ser normal, compatível com as etapas, com as faixas da nossa vida. Então vejam bem, quando eu estou crescendo, progredindo na vida de fé, eu cresço também na fé e no amor. A minha crença, a minha esperança, a minha fé aumenta. Havia até, eu estou lembrando aqui agora, está passando aqui na minha cabeça, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de conhecer um pouco mais. Então veja bem, não é para Deus nos conhecermos, mas nós passamos a viver diferentemente de como vivemos com Deus, porque a nossa fé aumenta. Aquilo que nos assustava já não nos assusta mais. Aquilo que nos apavorava, nos tirava do eixo, já não nos tira mais, porque a minha fé aumentou. Tem um pai que vai pedir para Jesus Cristo curar o seu filho. E ele diz assim para Jesus Cristo: ajuda-me na minha incredulidade. Tem outras versões que diz: aumenta a minha fé. Aquele homem precisava de um milagre, que até o momento parecia impossível, ninguém pôde, ninguém conseguiu, mas ele chegou em Cristo. E agora Cristo vai fazer aquilo que ele pediu. Não porque ele é obrigado a fazer o que nós pedimos, mas porque ele nos ama. E ele quer nos ensinar. E ele vai lá e cura aquele doente. Ele liberta aquele doente. E veja bem, nisso cresce a fé e o amor. Mas o pedido do Pai é este: ajuda-me na minha incredulidade. Eu gosto dessa versão. Tem outra que diz: aumenta-nos a fé. Aumenta a minha fé. Outras versões, existem várias, mas esse Pai, ele diz: ajuda-me na minha incredulidade. Quer dizer, ele não acreditava. Ele passou por tantos processos, tantos momentos ruins neste processo, que ele perdeu a fé, ele perdeu a credulidade. Aí ele pede: aumenta, ou me ajuda na minha incredulidade. E foi o que Cristo fez. Consequentemente, recebendo a bênção, a Bíblia me pergunta também: quem mais ama? E a resposta é: quem mais é perdoado, mais ama.
Por isso aquela mulher limpa os pés de Jesus, lava os pés de Jesus Cristo com as lágrimas e enxuga com os cabelos. A devoção dela era tão grande, a gratidão dela era tão grande, que ela se expôs desta maneira. Então veja bem, o progresso na vida de fé faz eu crescer na fé e no amor. Que nós possamos, meus queridos irmãos, crescermos também na fé, progredirmos na vida de fé. E são esses, nós devemos crescer, ter um crescimento pleno, quer dizer, sadio, completo. Nós precisamos correr dentro desse progresso. O nosso progresso deve ser atingir o prêmio máximo, o maior prêmio, que é a nossa salvação. Esse nosso progresso deve aumentar o nosso amor de uns para com os outros. O nosso progresso deve enriquecer a nossa esperança. Davi disse, não me deixe confundido, Senhor, na minha esperança. Quantas pessoas confusas nós temos nos dias, não sabem mais. Sabe por que você não sabe mais em quem crer, em quem ouvir ou o que? Porque você dá ouvido a muitas coisas, a muitas pessoas. E às vezes pessoas desprovidas, até mesmo, vão longe, vão um pouco mais longe, desprovidas do Espírito Santo. Muitos dizendo, Deus falou, quando Deus não falou nada. Deus mandou te dizer, quando Deus não mandou nada. Quando Deus não falou nada, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Veja que eu não estou te falando, Deus mandou te dizer. Está aqui. Ele mandou eu pregar. Então eu estou pregando o que está aqui. E você aí vai fazer o quê? Como fizeram aqueles ouvintes de Paulo. Eles chegavam em casa, eles iam ler as Escrituras para ver se o que Paulo estava falando era verdade. Eu estou te dando esta liberdade. Você não precisa acreditar em tudo que eu estou falando, de primeira vista. Vá lá, confira na sua Bíblia, pergunte ao seu pastor. Pergunte às pessoas, ao seu discipulador, ou à sua vida cristã. Eu estou pregando aqui alguma coisa que você nunca ouviu, é estranho, é novo? Não. Mas confira, vá atrás. Tá bem? Tem muita gente dizendo, Deus mandou quando Deus não mandou nada. Deus falou assim quando Deus não falou nada. Agora isso aqui Deus falou. Esta aqui eu tenho certeza de falar para você que Deus falou. E eu tenho outra certeza que Deus mandou. Ide e pregai. Ide e pregai. Eu achei bonito o slogan da nossa conferência missionária na nossa igreja, que o nosso pastor presidente foi muito feliz. Ide e pregai, até que ele venha. Tem alguns cards aí no canal, eu estou vestido com a camiseta. Então preste muita atenção. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Porque quanto mais eu conheço algo, alguém, mais a minha confiança aumenta. Que com Deus não é diferente. E crescer na fé e no amor. Então que Deus nos abençoe e nos dê este progresso. Em o nome do Senhor Jesus Cristo.